Assim, eu em momento nenhum, como eu falei com você antes da gente começar a gravar, em momento nenhum é te deixar em momentos de desconforto e tudo mais, mas você mesma falou, quando você tava lá, você foi impactada por um vídeo meu que chegou até você. Porque é o seguinte, eu entendo, cara, eu entendo, tá? Só que, na minha visão, esse processo todo de criação da Start, da Primotech, não era o Podcast podcast? Isso começou a gerar muito, não é desconforto, começou a me gerar muito impacto. Tipo, Guanabara, você que tá aí desde 2013, produzindo, você me entendeu, o nosso papo, né, fora das câmeras, você entendeu como é que é meu jeito de pensar as coisas e tal. Eu não sou um cara de, tipo, não, Cauê, vamos lançar um negócio que a gente vai ficar bilionário. Não, cara, olha só, minha vida é educação. Eu entendo que o meu trabalho, uma vez na vida, uma época da minha vida eu falava assim, o meu trabalho é mudar a vida das pessoas. Não é, porque eu não pego ninguém pela orelha e falo assim, vem cá que eu vou mudar a tua vida, desgraçado. Eu falo o seguinte, eu ajudo alguém que decidiu que quer mudar de vida. Perfeito. Então eu sempre fiz isso. Então eu entendo toda a dificuldade, você sabe da minha preocupação de, é difícil, vamos lá, vamos persistir. Hoje a gente conversou sobre isso. E aí vem um grupo gigante e fala, olha só, em 6 meses qualquer pessoa mediana consegue ganhar 10 mil. E aí, todo mundo que estava produzindo conteúdo foi impactado nesse momento. Mas não foi dessa forma, né? Porque foi no Flow que aconteceu essa frase. Eu não me lembro. Foi no Flow. Mas eu lembro que com o Perini, com o Joel, a quantidade de gente me marcando foi ele falou assim, se eu fosse entrar na área de TI, se eu fosse ninguém, hoje, ele estava para lançar a plataforma dele. Sim. Eu estudaria 6 meses estudando, sem parar, me colocando, eu ia conseguir um emprego fácil. Essa foi mal. E como é que isso chegou? Como foi estar naquele momento? Por favor, não quero que você conte nada que você não queira. Não, fica Mas tranquilo. É o tipo de coisa que me impactou. E eu tive realmente um momento de, cara, não acredito que isso tá acontecendo. Eu acho que assim, a primeira coisa é que é muito legal estar aqui. Sim. Depois de ter passado e ter sido parte desse produto. É muito bom ter você aqui também, é de verdade. É muito legal estar aqui e poder conversar com vocês. Sim. E até com a sua audiência sobre isso. Porque eu me vi numa saia justa, eu tenho que ser muito sincero. Né? Se o Gianotto, que é o CTO da empresa, se o Thiago assistir isso aqui, eles vão saber isso foi a mais pura realidade. E eles vão saber o carinho que você tem por eles. Em momento nenhum você falou mal de nenhum deles. Total, até porque não tem como. Porque assim, o que aconteceu? Eu sou essa menina da comunidade que vocês viram eu contando até agora. Sim. Eu sou filha da comunidade. Eu sou fruto da comunidade. O que eu conquistei na minha vida foi muito mais pelo que eu fiz pela comunidade do que pelo que eu fiz dentro das empresas que eu fiz, na real. O Akita, ele é meu amigo. Sim. Alguns anos atrás, a gente até postou... ele chegou a participar, por exemplo, de coisas da Rocket City, sem conhecer a Rocket City, porque você eu pedi. Chamou. Porque eu pedi, né? A gente andava de patinete junto em São Paulo, etc e tal. E o Akita foi quem viu esse corte e espalhou pela rede, né? Eu não acompanhei essa onda. Eu acompanhei, tirei print, mandei no Teams da equipe. Eu falei assim, gente, era à noite, eu tava vendo os stories da Akita, como amigo mesmo. E aí ele tava detonando esse Reels. Na hora que eu vi esse Reels, eu falei, eita caramba, que ele tá com razão em parte do que ele tá falando. Não do que ele tá falando sobre o Thiago, porque ele não conhece o Thiago, então o que ele falou sobre o Thiago é uma opinião dele. Opinião dele. Acho que a gente é meio fora dessa bolha, que a gente não viu essa... Só que começou a acontecer, a galera começou a me acionar. Sim. Obviamente, o pessoal falou assim, Thaísa, o que aconteceu? Você concorda com isso? Algumas pessoas até comentaram a respeito da fala dele, como se ele fosse uma pessoa de tecnologia. Ele não sabe escrever uma linha de código. Não. Então é óbvio que ele estava falando algo baseado no que seria talvez um achismo e talvez uma busca por persuasão. Mas um achismo ele começa com eu acho que. Perfeito. O grande problema, o meu problema com isso tudo foi uma assim, afirmação. Um cara iniciante. Pra mim, pra você, pro Cauê, não, tudo bem, ele só tá achando. E pro cara que tá começando agora e tá cheio de sonhos e tá falando assim, caraca, mas já me falaram que são 3, 4 anos pra conseguir uma carreira. Exato. Aí vem um cara que fala que em 6 meses, cara, eu quero ouvir esse cara aqui. Exato. Sabe? Então, ele falou, assim, num achismo com certeza, né? Ele afirmou isso por aquilo que ele ouviu, que disseram pra ele ou qualquer coisa, né? A grande questão é que ele tem muita projeção.
Sim. Entendeu? Uma coisa... Se fosse um Zé Mané falando... Um Zé Mané que tem todo mundo 2 ia- views. Uf. Outra coisa é uma pessoa com um grande alcance. Só que o que ele falou ali é algo que daria 3 horas de podcast. Sim. Porque a gente teve, de fato, um período onde as pessoas estavam sendo contratadas de maneira inconsequente também. Sim. Pessoas que... Eu conheço pessoas que em 6 meses foram... Mas isso não significa que é o correto. E outra coisa, isso não significa que era algo que ia continuar acontecendo. Porque tudo é cíclico. Sim. Então, se ele ouviu alguém falando que foi contratado em 6 meses, isso não é base para a construção de carreira de ninguém. Por mais que isso de fato tenha acontecido, pegar isso o era exemplo- exceção. É pegar o exemplo por exceção. Eu falei isso no podcast da TOTUS. Inclusive com o André Noel também. A gente tá muito conectado. Eu estudei, meu 6º ano, eu fiz com o Ronaldo Nazário, com o Fenômeno, o jogador de futebol. O Ronaldinho, aquele que fez aquela bosta no cabelo durante a Copa de 94. Vai ficar chateado com você. Você é milionário, meu irmão. E assim, no 6º ano, eu estudei com ele. Eu não lembrava que eu estudava com ele. Na minha cabeça era o seguinte, no 6º ano era eu, Roberto, que era um gordinho, eu gordinho, Roberto gordinho, que era filho do professor de física, e o Ronaldo gordinho, que matava a aula pra jogar bola. Éramos 3 gordinhos que nos uníamos pra passar de ano, pra estudar juntos. Estudar, o Ronaldo não estudava. E aí, anos depois, trabalhando no local onde eu fui trabalhar, né, a minha professora de português, virou colega de trabalho, a minha professora falou assim, cara, tu não lembra do Ronaldinho? Eu falei, não lembro, cara. Ela, você estudou com o Ronaldinho? Eu falei, não, cara. Ela, pô, no 6º ano, como é que eram seus amigos? Eu, Roberto e Ronaldo. Meu Deus! Não acredito. Eu estudei com o Ronaldinho. Qual foi a fórmula de sucesso? Agora eu chego pra pessoa e falo assim, não, a fórmula de sucesso é... Mata a aula, Mata a aula, vai jogar bola, que você vai ficar bilionário e vai comprar o Cruzeiro. E eu acho que essa foi a grande problemática da fala dele, né? Que de fato aconteceram situações de pessoas que conseguiram, Não duvido. principalmente no momento... E eu gosto de falar isso, eu gosto muito de falar sobre isso. A gente viveu um período do mercado, eu tava lá com o Código Fonte na TOTUS, no podcast deles, eu falei, foram 10 anos do mercado de dinheiro fácil e barato. Fernando Urit fala isso, que é uma grande referência de finanças. Ele fala, por que a gente teve tanta gente vendendo startups de PowerPoint? Então a gente viveu um momento completamente desequilibrado do mercado. Agora, a questão é eu incentivar esse tipo de comportamento, porque eu sei, Thaísa, eu sei, e vocês sabem, que essa pessoa que foi contratada, que começou a programar em 6 meses, foi contratada e ganhando 10 mil reais, provavelmente foi uma das pessoas que foi eliminada. No layoff total aí, foi o dos primeiros. Foi o primeiro. Exato. Isso não significa também, já vou aqui pra não ter polêmica, pessoas que foram demitidas em massa não significa que ela era ruim. Não. Tem muita gente boa que foi demitida numa leva dessa. Mas teve muita gente que de fato não tinha nível, não tinha condição não tinha o que fazer no de lugar. performar. Por quê? Porque durante esse período de dinheiro fácil e barato, num período de contratação em rodo, eu conheci empresas que contratavam 170 programadores por mês. Eu conheci empresas que contrataram, que na verdade compraram uma empresa de software só pra ter os programadores. Sabe? Isso aconteceu muito. Foi uma loucura. Eu tenho amigos que ganham 30 mil reais CLT. Porque foram escalando de uma empresa para outra e tudo mais, pedindo quanto eles queriam e as empresas estavam dispostas. Ou seja, isso aconteceu. Sim. Agora, se isso de fato iria acontecer com aquela pessoa específica que era uma exceção, e que, de novo, é cíclico, o mercado é cíclico. O que estava acontecendo, eu lembro que conversar com a Kita, uma vez a gente saiu pra comer, e aí eu virei pra ele e falei assim, as pessoas não estão entendendo que o que está acontecendo vai deixar de acontecer. Por quê? Porque o mercado se autoequilibra. E uma hora ou outra, o mercado ia se autoequilibrar. Nem precisava acontecer a pandemia. Mesmo se a pandemia não acontecesse, talvez levaria um pouco mais de tempo aquela bagunça toda. Mas uma hora, os salários iam se equilibrar. Não tinha como, porque as empresas não tinham mais condição de pagar tudo que os programadores estavam pedindo. A quantidade de escolas de programação que nasceu, de programadores que lançaram seus cursos, foi desequilibrado. É muito difícil essa questão da fórmula, né, que a gente estava falando, né? Porque, por exemplo, a Laboratória faz uma formação presencial, uma carga horária enorme, onde essas meninas não podem trabalhar durante 6 meses, e introduz essas pessoas no mercado de trabalho com empresas parceiras que já estão prontas para recebê-las. Ou seja... Então mentalmente preparadas para fazer. Ela é uma menina que tá há 6 meses só estudando. Exatamente. Mas com esse método, com tudo mais. Exatamente. Uma pessoa que começa a programar e em 6 meses vai pro mercado, essa pessoa não é júnior. Não dá para considerar ela júnior.
Por quê? Porque o júnior já entrega valor. Sim. Entendeu? Uma pessoa que tá estudando Ela há tá em 6 meses, treinamento. ela está em treinamento. Assim como No uma pessoa máximo, estagiário. que fez um técnico, Uhum. por exemplo, e vai Sim. pro mercado. Está em treinamento. Pode ser que... Um aprendiz. E aí eu gosto de falar algo assim que eu acho que é muito importante, que tem a ver com soft skills. Keep calm, galera. É isso aí. Pelo amor de Deus. Daí você pode olhar pra minha carreira e falar assim, mas Thaísa, você cresceu de maneira meteórica. Não, porque se fosse meteórico, eu já Mas teria veio lá de- derrubado. Lá de Meteórico. Cutuca. Eu já teria caído. É. Porque assim, o que que eu entendo, que eu acredito, que eu recomendo, principalmente pra galera dessa nova geração que se acha merecedora do céu, né, de tudo, assim, né, quer entrar sendo gerente. Não pule etapa. Você pode fazer... A frase que eu mais falo é não Não pule etapa. Ó, você pode fazer com que as etapas sejam... Você passe pelas etapas de maneira mais rápida. Sim. Mas não pula etapa. Eu passei pelas etapas, por todas elas. Sim. E eu apreciei essas etapas. Eu busquei. O que eu posso fazer pra passar mais rápido? Alguém me dá feedback, me fala o que eu tenho que melhorar. Louca por feedback, pra alguém me dar um norte, me ajuda. Eu quero crescer rápido. E ainda assim demorou tanto, né? Demorou. Então, assim... Não demorou. É o tempo certo. Exato. Então, assim, não pula etapa. E aí, curtiu essa conversa? Curtiu esse corte? Esse corte faz parte de um programa inteiro que você pode acompanhar aqui. Algum link que tá por aqui, tá bom? Vem com a gente.